Sejus Mig, 35 anos. O sindicato somos todos nós. Ninguém é tão forte quanto todos juntos. Quando andamos juntos, somos uma voz. Tem tanta gente acomodada, encostada nos outros. Só reclamar. Levanta, abraça, insta, luta, a causa é sua. Então vem participar. O sindicato sou eu, o sindicato é você. O sindicato somos todos nós. Painel 2. 20 anos da criação do Conselho Nacional de Justiça, diagnósticos e desafios para o controle da magistratura no Brasil. Convido agora também a participar o doutor Rafael Viegas, doutor em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, professor na FGV em São Paulo, pós-graduado em pesquisa sobre o CNJ, CNMP, na Fundação Getúlio Vargas 2024. Seus trabalhos publicados abrangem uma variedade de temas para o controle da administração pública, judicialização da política e politização dos órgãos de controle externos e administração pública. Com a palavra, Felipe Galego. Pessoal, bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme estarmos aqui todos juntos em mais um grande evento do sindicato, o encontro de delegados e delegadas do Sejus Mig. É, sem sombra de dúvida, o nosso maior evento, o evento mais importante, e todos nós da diretoria, ao longo de vários meses, a gente prepara esse encontro, trabalha para realizar o encontro com muito cuidado, com muito carinho, a gente pensa nos detalhes, desde a programação até os brindes, a mochila, o copo. A gente preocupa em proporcionar aos nossos delegados e servidores que aqui comparecem, um evento de qualidade, um evento de formação, um evento de informação, aprendizado, sempre com aquela expectativa de que as pessoas que aqui estão, os delegados, as delegadas, e os demais companheiros e companheiras, trabalhem nas suas respectivas comarcas como distribuidores dessas informações que aqui são recebidas, tá? Então, aproveitando a oportunidade, gostaria de reforçar essa missão que a gente tem, de voltar para as nossas comarcas e repassar aos colegas, discutir, debater todos os assuntos, temas que foram aqui debatidos, tá? Então vamos dar continuidade. Nós vamos falar agora de um tema importante, um assunto que sempre alguns servidores e servidoras da categoria nos cobram. Por que essa demanda não é levada para o CNJ? E a gente tenta explicar, que estrategicamente não é ideal a gente levar certas demandas ao CNJ, e é disso que nós vamos falar aqui hoje, tá? Simone, você quer fazer uma saudação, Simone? Passa a palavra para a Simone aqui, antes da gente passar para o nosso palestrante. Bom dia a todos. Queria externar aqui a minha felicidade de participar do meu 22º encontro dos 25. Então, é um momento muito importante de conscientização da categoria, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje para discutir temas tão relevantes para a nossa carreira. Pessoal, olha só, quem está com a programação aí pode perceber que a gente tinha preparado esse painel com 2 palestrantes, o doutor Rafael, que está aqui presente, e também com o Alexandre Lima Santos, que ele é um dos coordenadores gerais da FENAJUDE, ao lado do nosso colega Eduardo. Só que o Alexandre, infelizmente, ontem à noite, ele teve um problema de logística, e não conseguiu comparecer aqui ao nosso evento, Para justificar a sua ausência e também para mandar um recado, uma reflexão
a todos nós aqui presentes no evento, ele gravou um vídeo, né? Eu vou pedir o pessoal da técnica aí para passar o vídeo, a gente assiste com atenção, por favor. Amigos e amigas, companheiros, companheiras, guerreiros do Poder Judiciário de Minas Gerais. Eu sou Alexandre Santos, um dos coordenadores gerais da nossa FENAJUDE, Federação Nacional de Trabalhadores do Poder Judiciário nos Estados. Eu estaria aí junto com vocês, meus amigos, fazendo esse grande debate sobre os 20 anos de criação do CNJ. Mas, infelizmente, a empresa aérea que me levaria até aí não cumpriu seu compromisso e não garantiu um outro voo que eu pudesse estar com vocês aí a tempo de fazer esse debate. Portanto, eu estou enviando esse vídeo a pedido dos meus amigos aí do sindicato. Eu queria trazer aqui uma visão mais política, uma dimensão mais política e empírica do CNJ. Como membro da nossa Federação Nacional, eu venho já observando há muito tempo a atuação do CNJ com relação aos magistrados e com relação aos servidores do Judiciário, aos trabalhadores do Judiciário. E o que a gente tem constatado, meus irmãos, minhas irmãs, meus companheiros e minhas companheiras, é que o CNJ é um órgão extremamente corporativista, que age politicamente para a manutenção e garantia e reprodução do sistema de privilégios para a magistratura, em detrimento dos direitos dos trabalhadores do Judiciário. Por ter uma composição de 90% de magistrados, praticamente, o CNJ ele tem um compromisso político com a magistratura. E há uma luta de classes no Poder Judiciário, meus companheiros e companheiras, que a gente não pode ignorar. Essa luta de classes ela é caracterizada pelas disputas orçamentárias. Disputas orçamentárias que garantem privilégios da magistratura em detrimento dos direitos dos trabalhadores do Judiciário. E para trazer um elemento para o que eu estou falando aqui para vocês agora, eu vou falar só de um exemplo para provocar vocês e vocês entenderem o que é o CNJ nessa dimensão política. Lá em Pernambuco, no Tribunal de Justiça de Pernambuco, os servidores representados pelo seu sindicato, o Sindiju de Pernambuco, fizeram uma negociação e chegaram à conclusão de que quem está em teletrabalho deveria receber um auxílio tecnologia. Em razão de quê? Em razão dos gastos que você assume no teletrabalho com o trabalho, que é para ser tarefa do patrão, né? Quem deve pagar a energia pelos custos do trabalho é o patrão. Quem deve pagar a ergonomia para que você trabalhe com qualidade é o patrão, mas quem faz tudo isso somos nós no teletrabalho. Então, nessa negociação, ficou garantido um pagamento de um auxílio tecnologia para quem estivesse em teletrabalho. Pois bem, o debate passou pela Assembleia Legislativa, foi aprovado na Assembleia Legislativa, foi sancionado pelo governador do estado de Pernambuco. E quando o Tribunal de Justiça informa ao CNJ que vai implantar esse direito aprovado em lei em Pernambuco, o CNJ manda suspender o pagamento e diz que tem uma resolução administrativa que não permite que nenhum valor a mais seja pago a quem está em teletrabalho, determinando, em contrapartida, que os custos do trabalho de quem está em teletrabalho é do trabalhador e não do administrador público. Então, meus amigos, esse é o CNJ, é essa provocação que eu quero fazer para vocês. É um órgão corporativista que defende os interesses da magistratura e para defender esses interesses, ele precisa entrar em contradição com os interesses dos trabalhadores do Judiciário. Um forte abraço, um excelente debate e eu desejo que vocês façam um congresso riquíssimo e que saiam daí muito melhores lutadores para as trincheiras de luta do Judiciário. Um forte abraço, a FENAJUDE está junto com vocês. Então é isso, pessoal. Eu acho que o vídeo aí do nosso companheiro Alexandre, né, já é uma bela introdução, né, dos problemas aí que a gente tem com o CNJ. E o doutor Rafael Viagas, né, um dos grandes nomes hoje no Brasil sobre o tema, um estudioso sobre o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, né? Então, não tenho dúvida que ele vai trazer para nós aqui
informações relevantes sobre o CNJ, que eu imagino, doutor, que vai deixar muita gente aqui assustada, né? Então, pessoal, vamos seguir aquela mesma sistemática. Durante a apresentação aqui do doutor, quem quiser se inscrever para perguntas e debates, envie o crachá aqui para a mesa, ou já pode mandar a sua pergunta escrita, que ao final aí nós vamos oportunizar os colegas para se manifestarem. Beleza, gente? Então é isso, muito obrigado. Vou passar a palavra aqui para o doutor Rafael, e desde já agradecendo pela presença, viu, doutor? Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Quero muito agradecer desde já o convite, né, pela presidência, a diretoria. Agradecer também aqui a presença do Felipe, da Simone, na composição da mesa. A fala, né, do Alexandre adiantou já algumas coisas, mas a gente vai aprofundar um pouco mais no que ele falou, e eu vou mostrar para vocês os resultados de pesquisas que nós realizamos na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, na Escola de Administração, no Departamento de Gestão Pública, lá em São Paulo. E eu tenho uma dificuldade muito grande de ficar sentado, tá? De falar sentado, aquela coisa de caminhar, de andar, mas enfim, eu vou passar para vocês também uma apresentação, e eu gostaria de fazer uma breve introdução dessa minha fala, de onde que ela vem, né? Então, como eu disse, essa é uma pesquisa, vou trazer para vocês o resultado de estudos que nós realizamos na Fundação Getúlio Vargas. Parte do meu estudo de pós-doutorado foi Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, comparando os dois conselhos com mais de 100 países. Eu vou adiantar já para vocês que os nossos dois conselhos são conselhos dos mais corporativistas no mundo. Tá? Também não quero que ninguém saia daqui triste, tá, pessoal? A minha intenção não é fazer com que vocês saiam daqui desanimados, tá? Pelo contrário, né? Eu quero trazer para vocês algumas coisas que são importantíssimas na luta de vocês, né? Na discussão que vai ser feita aqui hoje, tá? E também ressaltar que esse é um trabalho com base em evidências, que já está publicado. Quem tiver interesse em acessar e conhece a plataforma Cielo, ou simplesmente pode dar um Google, né, nas pesquisas que nós realizamos. Esses trabalhos estão publicados em revistas de excelência, né, do Qualis CAPES A1, portanto no extrato superior, né, da CAPES. Então isso passou por revisão, né, por pares. Então são trabalhos rigorosos, né? E nós temos aqui alguns resultados que certamente interessam a vocês. Antes, eu preciso dizer o seguinte, né? Às vezes a gente precisa reforçar algumas coisas que são óbvias, né? Mas o óbvio muitas vezes precisa ser dito. A independência judicial, a independência do judiciário, né, ela não é um valor absoluto em uma democracia. O que eu quero dizer com isso? Que todos, sem exceção, devem estar submetidos em uma democracia a controles democráticos. E isso inclui a magistratura. Tá? Essa é uma discussão que já é clássica na ciência política. Não estou trazendo nenhuma novidade aqui para vocês. Tá? Isso aqui é uma discussão que está presente em renomados trabalhos internacionais que discutem o controle sobre o judiciário, Ministério Público ao redor do mundo. Então todos, não só os políticos eleitos, devem estar submetidos a controles democráticos. Quando nós falamos aqui do Conselho Nacional de Justiça, né, do Conselho Nacional do Ministério Público, o que essa literatura internacional está dizendo? Para entender como os conselhos funcionam, nós temos que olhar para a composição, as atribuições e o resultado do controle que os dois realizam. Já adiantei aqui, né? CNJ e CNMP realizam um controle fraco, considerado fraco por esses estudos internacionais. Ou seja, esse é um controle que não se reflete em accountability. O que é isso? Accountability. Então, não é uma forma de controle democrático sobre essas estruturas que historicamente sofrem, né, com um distanciamento da realidade. Digo, as carreiras da magistratura, Ministério Público,
Isso no mundo, tá? Não é restrito ao Brasil. Mas no Brasil isso é agravado em muitos sentidos, e eu vou chegar nisso já já. Então, quando a gente fala em accountability democrática, a gente está falando de mecanismos de controle institucionais, ou seja, entre instituições, entre Congresso, entre Legislativo e Executivo e o Judiciário, aquela ideia de freios e contrapesos, que muitos de vocês aqui conhecem. Mas também o controle democrático pelo voto, o que a gente chama de accountability vertical, que todos também sabem aqui, não ocorre em relação ao Judiciário, porque membros da magistratura não são eleitos no Brasil pelo voto popular. Essa é uma carreira que tem vitaliciamento, né? Então, o concurso é realizado pelos próprios pares e os seus membros não sofrem um controle popular direto. Eles sofrem um controle pelos próprios pares. Um dos títulos dos nossos trabalhos é: quem controla os controladores no sistema de justiça? CNJ e CNMP. A resposta no final do trabalho é simples: ninguém além deles mesmos, membros dessas carreiras. Tá? Então, quando nós vamos olhar o funcionamento do CNJ, nós temos que estar atentos à composição, atribuições e o resultado do controle que ele realiza. São variáveis, então, fundamentais para a gente entender e para vocês atuarem estrategicamente diante desse órgão. Pensando nessas variáveis que nossos estudos foram desenvolvidos, nós olhamos a composição do CNJ, também do CNMP, mas hoje eu vou ficar falando mais do CNJ. Olhamos a composição do CNJ desde o início da composição, da primeira composição, o perfil de todos os conselheiros, também as resoluções que o CNJ expediu. Nós olhamos todas as resoluções que CNJ e CNMP expediram e analisamos o conteúdo de todas essas resoluções, inclusive com a ajuda de um software. E vou trazer para vocês os resultados dessas pesquisas, olhando composição e resoluções. Outros estudos já olharam o tipo de controle que eles realizam, inclusive esses trabalhos internacionais que eu menciono aqui para vocês. Mas também vale resgatar uma coisa muito importante, que eu não sei se todos vocês sabem, a dificuldade que foi criar o CNJ e o CNMP no Brasil. A discussão sobre criar um conselho que controlasse externamente a magistratura, ela já estava na Assembleia Nacional Constituinte. Sofreu forte resistência, né, como vocês imaginam, e não prosperou na Assembleia Nacional Constituinte, e só foi possível retomar essa discussão em um novo contexto nos anos 2000, principalmente começo do primeiro governo Lula, né? Tanto é que a PEC que cria CNJ e CNMP é uma PEC de 2004, a PEC 45, e esse contexto era qual? Muitos lembram, né, dos escândalos de corrupção na magistratura que rompiam o Brasil. Lá em São Paulo, TRT, né, outros tantos escândalos de desvios de recursos da magistratura, mas também não só. Pressão de organismos internacionais, já que em vários outros lugares do mundo existiam esses conselhos e no Brasil ainda não. Pressão de quem? OCDE, FMI, dizendo: olha, em muitos lugares do mundo esses conselhos já existem e operam, no Brasil ainda não. Na década de 2000, né? Há conselhos da década de 80 em muitas outras democracias. Então foi muito difícil criar os dois conselhos, muito difícil, tá? E esse contexto de criação e de pressão, né, não foi diferente na década de 2000, diante forte pressão das carreiras da magistratura e do Ministério Público. O que foi possível criar, né, foi um modelo híbrido, em que o controle não é externo. O controle realizado pelo CNJ, ele não é externo à magistratura. Basta ver aqui a composição, né? A composição do CNJ é basicamente, né, em sua maioria, de membros das próprias carreiras que serão controladas, né? Ainda há cadeiras aqui para o Ministério Público também, e poucas vagas, né, para integrantes componentes externos ao CNJ. Não só isso. A presidência do CNJ cabe ao presidente do STF. E aqui eu já abro um parênteses para um resultado da nossa pesquisa lá no final. Isso aqui tem muito a ver com a agenda do Conselho.
Entender a agenda da presidência do STF ajuda a entender o funcionamento do CNJ. O presidente do STF consegue imprimir uma agenda no Conselho Nacional, no CNJ. Tá? Eu vou mostrar isso em números mais para frente. Também a questão da corregedoria caber ao ministro do STJ também é muito importante. Né? E não a Justiça Estadual, não haver aqui um rodízio, né, na Corregedoria Nacional entre os membros que integram a carreira nos estados. Isso também tem implicações para o tipo de controle que o CNJ realiza na federação. A gente tem que lembrar que a gente vive em uma federação, né? E quando a gente olha essa composição, vocês veem claramente que há uma sobreposição aqui da União em relação aos estados, proporcionalmente falando. Então, desse desenho, né, eu já passo para a experiência. Vejam só, olhando a composição do CNJ, desde o início do seu funcionamento, né, eu não sei se está muito claro o gráfico, mas eu vou explicar ele. Né? Aqui tem um gráfico em que eu mostro o CNJ e o CNMP e a presença de mulheres nos dois conselhos. Esse número é baixíssimo, baixíssimo. Né? Desde 2005, desde a primeira composição, né, até o período em que nós analisamos essa pesquisa, final de 2019, no caso do CNJ, apenas 10% das cadeiras foram ocupadas por mulheres magistradas, né, e que vieram da carreira do Ministério Público para o CNJ. Ou seja, um número baixíssimo de mulheres. Tá? No CNMP ainda é um pouco pior. Tá? Mas aqui há uns dados mais interessantes, e é aqui que vocês, penso eu, precisam prestar atenção e reter essas informações que eu imagino que interessam muito para o movimento e a luta de vocês. Quando a gente olhou para a composição do CNJ de 2005 a 2019, o que nós identificamos? Que 20% dessa composição que vem da carreira da magistratura é uma composição que atuou diretamente na luta de interesses corporativos. Diretorias da AJUF e AMB. Não só isso, 20% desses componentes, eles ingressaram na carreira na magistratura por uma porta lateral, que é o 5º constitucional. Então já é um perfil que tem uma experiência prévia política, né, altamente politizada, que precisou passar por assembleias legislativas, né, tem indicação de governadores, dos tribunais da União, TRT e TRF, né, passar aqui, né, por um processo que envolve o Congresso Nacional, né, a Presidência da República. E, não menos importante, embora com um número, né, de 6%, juízes auxiliares que trabalharam com ministros do Supremo Tribunal Federal. Por que não menos importante? Eu falei da importância aqui da presidência do Conselho com o presidente do STF. Não bastasse isso, juízes que os auxiliaram no Supremo compõem constantemente o CNJ, ou seja, votam com a presidência. Bom, desse total aqui, então 48% de toda a composição do CNJ nesse período registra essas características que são importantes destacar para vocês. Quais são? Um perfil atrelado à luta de classes da magistratura, a luta de classe da magistratura, sobretudo da AJUF e da AMB, mas também da ANAMATRA, tá? Não só isso, laços políticos externos, falei aqui do caminho da política para se acessar a porta lateral do judiciário via 5º constitucional, um processo altamente politizado, tá? E, por fim, destacando também a presença aqui de juízes que assessoraram a cúpula do judiciário brasileiro, que é o STF. Tá? E quando nós olhamos para além da composição, né, desse perfil já, né, ressaltando aqui para vocês, que um perfil que demonstra os caminhos da política que atravessam o Conselho Nacional, né, quais são esses caminhos? É um caminho pelo 5º constitucional,
né, um caminho que vai de recrutamento de juízes de piso para atuarem no Supremo como auxiliares, ou seja, um tipo de recrutamento que reproduz uma visão de mundo atrelada à defesa de interesses corporativos da magistratura. Quando nós olhamos para as resoluções do CNJ, então lembrando, olhamos composição e olhamos a atuação normativa dos dois conselhos. Aqui no caso do CNJ, utilizando um software, que se chama Iramutec, é um software livre, todos podem ter acesso aqui, e também aos dados dessa pesquisa, se procurarem no Google, também vão encontrar facilmente. Nós geramos essa nuvem com todas as resoluções do CNJ. E o que mais apareceu para a gente, e inclusive nos surpreendeu? Que a principal palavra, né, foi alterar. Veja, essa nuvem aqui de palavras, ela mostra nada mais, nada menos que a frequência de palavras presentes nessas resoluções. Quanto maior a frequência das palavras, maior a palavra nessa nuvem. Tá? Então, a palavra alterar. Poxa, a gente pensou, o que isso quer dizer, a palavra alterar nas resoluções? Fomos olhar as resoluções uma a uma. E o que acontece? No CNJ e também no CNMP. Resoluções que imprimem um pouco mais de controle sobre a magistratura, sobre magistrados, resoluções que tornam o controle um pouco mais rigoroso, rapidamente são retificadas, são alteradas, em processos que levam 2 meses, 3 meses, 6 meses. Então, rapidamente resoluções, principalmente essas resoluções, são alteradas. E constantemente. Então, uma resolução que de alguma forma crie prazos para magistrados cumprirem certas metas, né? Enfim, nós sabemos aqui no final das contas quem vai cumprir boa parte dessas metas e desses prazos, né? Mas essas resoluções rapidamente sofrem alteração. Ou seja, o que a gente identificou aqui? Que a principal atividade normativa, um padrão durante todos esses anos, foi um padrão que defende a autonomia da magistratura e também de interesses corporativos. Quando a gente olha a frequência dessas resoluções, em preto CNJ, em vermelho CNMP, a gente vê a quantidade de resoluções que os dois expedem, e já destaco também, comparando com a literatura internacional, os trabalhos internacionais. Os nossos dois conselhos expedem muitas resoluções. E o que isso quer dizer, qual que é a importância disso e de falar isso aqui para vocês. Essas resoluções, né, essa quantidade de resoluções, muitas vezes invadem a esfera do legislativo, muitas vezes essas resoluções avançam sobre a esfera do legislativo e legislam. Então, aqueles conselhos que foram pensados e projetados para controle sobre magistratura e Ministério Público, no final, esse é um desenho que favorece a autonomia em detrimento do controle, basta olhar para a composição, uma maioria das próprias carreiras. Não bastasse isso, quando olhamos para a produção normativa, esses dois conselhos, eles acabaram ocupando um espaço, né, um espaço que a gente chama de um espaço da discricionariedade, que é o espaço de ação, né? E eles, via resoluções, eles vão avançando lentamente, ou seja, incrementalmente, né, com resoluções, ocupando um espaço de falta de legislação, né? Não é possível regular tudo pela Constituição, leis complementares, leis ordinárias. Os dois conselhos vão expedindo resoluções, ampliando o espaço de ação da magistratura e do Ministério Público. Vou dar um exemplo aqui no caso do CNMP grave. O CNMP legislou em matéria penal e processual penal quando Janot era o presidente do CNMP, no auge da Lava Jato. Expediu uma resolução autorizando o acordo de não persecução penal. Não existia na nossa legislação esse acordo ainda. O CNMP também expediu uma resolução autorizando acordos em improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa naquela época vedava expressamente acordos. Vejam, uma resolução do Conselho
contra a lei, contra a Constituição. Tá? Então há uma frequência muito grande de produção de normas, né? E aqui eu vou destacar para vocês um ponto que eu penso que é importantíssimo, que é o concurso de recrutamento para a carreira da magistratura e do Ministério Público. Vejam a quantidade, né, de resoluções, a frequência de resoluções no período em que nós olhamos, né, de regras que foram criadas, mexendo aqui, regulando o concurso para ingresso nessas carreiras. E o que vale a pena destacar para vocês? Algumas dessas resoluções, e no caso dos dois, de forma coordenada, porque o conteúdo de algumas resoluções é praticamente o mesmo, vale lembrar, né? São carreiras autônomas, mas que atuam coordenadamente em alguns momentos, tá? Na cúpula. Resoluções que, imagino que muitos aqui saibam, a PEC 45, ela criou a necessidade de 3 anos de atividade jurídica para acessar essas carreiras. É necessário ter 3 anos de atividade jurídica para fazer o concurso da magistratura do Ministério Público. O que o CNJ e o CNMP fizeram? Eles pediram resoluções regulamentando esse tema, mas dizendo o seguinte: cursinhos preparatórios vão cumprir essa exigência. Qual foi a discussão da PEC 45 e lá na Assembleia Nacional Constituinte? Olha, a gente não pode ter um perfil de magistrado com 22 anos de idade, que sai de uma graduação em Direito, e que vai decidir a vida das pessoas com 22 anos de idade, muitas vezes sem a menor experiência de vida, né? Sempre morou com os pais, não sabe nem o que é um ônibus, né? Muito menos um metrô, não conhece a realidade da população brasileira. Então vamos criar 3 anos aqui de atividade jurídica, de experiência jurídica. O que CNJ e CNMP fizeram? Deturparam essa resolução, a emenda constitucional, e disseram o seguinte: cursinhos preparatórios vão suprir esses 3 anos. Basta no final do cursinho apresentar aqui um trabalho, né, de pós-graduação que vai contar esse ano de atividade jurídica. Vejam, a gente sabe que esse é um perfil altamente elitizado, né? Magistratura e Ministério Público. São concursos difíceis e que privilegiam um perfil que tem tempo, né, e dinheiro, porque é muito difícil de acessar essas carreiras, né? Os cursinhos são caríssimos. Então, essas resoluções, elas privilegiaram cursinhos preparatórios e escolas da magistratura e do Ministério Público. Acho que, né, não é muito difícil, muitos aqui devem conhecer a realidade da expansão desse mercado de concursos para essas carreiras e dessas escolas da magistratura e do Ministério Público no Brasil, que coincide com esse período. Então, essas resoluções do CNJ e do CNMP deturparam a reforma constitucional, autorizando agora que um perfil que já passou 5 anos em uma graduação, e digo aqui generalizando, apenas estudando, passe agora mais 3 anos fazendo cursinhos preparatórios também, apenas estudando, para acessar essa carreira, que já é elitizada. Então, essas resoluções, no final, elas cumprem um papel de elitizar ainda mais essas carreiras. Bom, avançando aqui, o que essas resoluções, de modo geral, elas mostram? Já antecipei a questão de revogar resoluções anteriores e de revogar normas que não interessam aos interesses corporativos da magistratura. Então, lembrem aqui, sempre que eu falar, né, de interesses corporativos, eu não estou falando dos interesses dos servidores, tá? É bom que isso fique claro, tá? A gente está falando aqui da defesa de interesses de magistrados, tá? De juízes e desembargadores. A gente não está falando aqui de resoluções que interessam, em sua maioria, os servidores, as servidoras, tá? Então, essas resoluções cumpriram nesse tempo de 2005 a 2019, em que nós olhamos e nos aprofundamos quantitativamente em análises quantitativas e qualitativas, análises de conteúdo, né? Lembrando, tudo isso, né, foi revisado por pares e está publicado em revistas acadêmicas. Chamo a atenção para vocês para que acessem esses trabalhos, leiam esses trabalhos. São trabalhos que
levaram anos, né, para nós conseguirmos produzir e que precisam circular. Porque eu tenho, para mim, tá? Eu tenho em mente que o papel da academia não é ficar lá produzindo teoria, tá? Fica produzindo esses trabalhos que no final das contas vai ser lido pelos pares, entre nós, professores universitários, pesquisadores de centros de pesquisa. O papel da academia é se aproximar da sociedade, essa é uma forma como eu vejo isso, tá? E muito por isso estou aqui falando para vocês, trazendo o resultado desses estudos, tá? De alguma forma, esses estudos, baseados em evidências, eles devem orientar a ação de vocês, de alguma forma, e estrategicamente, né? É óbvio. Então, já encaminhando aqui para o final da minha fala, é bastante coisa que eu poderia aqui, eu vi que a mesa antes da nossa, ela trouxe tantos temas interessantes, ela trouxe tanto, é uma discussão tão rica essa. Eu gostaria até de ter feito perguntas, mas aí, né, extrapolaria ainda mais o tempo. Mas eu tenho muito interesse na discussão que foi feita na mesa anterior, que a minha tese de doutorado, ela foi sobre o Ministério Público Federal. Eu defendi a tese em 2022. E essa tese, um capítulo da tese, é sobre a Associação Nacional dos Procuradores da República, a luta corporativa da ANPR, aquela mesma associação que tenta emplacar a lista tríplice para a escolha do PGR. Vocês lembram, né? Os governos Lula e Dilma acolheram a lista tríplice da ANPR por todo o período em que estiveram no poder, né? De 2003... de 2004 a 2016, né, quando a Dilma sai. E vocês sabem, e vocês viram o que aconteceu, né? Nesse trabalho, e vale a pena dizer isso aqui, porque tem muito a ver com o funcionamento do CNJ, eu analisei quase 50 anos da atuação da ANPR no Congresso Nacional. Olhando atas do Senado, atas da Câmara, de comissões, entrevistando políticos profissionais, membros do Ministério Público Federal, que inclusive foram da diretoria da ANPR. Então, esse é um trabalho extenso, né? É uma tese, mas eu me aprofundei na atuação da ANPR. E a ANPR, só para vocês terem uma ideia, em 1993, ela tinha um software, isso mesmo, um software, para monitorar as ações do Congresso Nacional. Nada passa no Congresso Nacional, né, sem que a ANPR, né, saiba das movimentações em todas as comissões, tá? E a ANPR, no Congresso Nacional, ela não só se comporta na defesa dos interesses corporativos do Ministério Público Federal, dos membros dos procuradores da República. Uma PEC de interesse de servidores do Judiciário, de delegados de polícia, uma PEC que envolve interesses da Defensoria Pública, certamente vai receber a atuação da ANPR, né? E aqui, barrando ou não, tá? Então, a ANPR, a atuação dela no Congresso Nacional é muito além do que uma associação de procuradores da República. Ela funciona quase como um partido na União. Ela está organizada quase como um partido informal. E eu quero chamar a atenção para isso porque na mesa anterior foi falado da necessidade, né, de aproximar lutas, né, de carreiras distintas. Magistratura e Ministério Público fizeram isso há um bom tempo já na cúpula. A Frentas é um exemplo disso. A Frentas, a Frente Associativa Nacional, Magistratura e Ministério Público, é uma coalizão de associações da magistratura e do Ministério Público, ou seja, da defesa de interesses corporativos de magistrados e membros do Ministério Público. O nome é Frentas, tá? Procurem saber como a Frentas funciona. Procurem saber, né? Como a Frentas atua organizadamente na forma de uma coalizão associativa que reúne a JUF, a ANAMATRA, a AMB, a ANPR, CONAMP. Isso está colocado há um bom tempo já, tá? E funciona profissionalmente, junto a meios de comunicação, no lobby em que realizam no Congresso Nacional, na atuação judicial, foi falado aqui de processos judiciais e de pareceres do Ministério Público,
afrentas, a ANPR, a AMB, tem aqui uma lógica de atuação de defesa de interesses corporativos, de judicializar apenas quando a derrota já aconteceu no Congresso Nacional, tá? E não raro são vitoriosos, tá? Essas associações são vitoriosas no Congresso Nacional. Quando não é possível avançar no Congresso Nacional, optam pela judicialização. O exemplo que eu dou é de criação do CNJ e do CNMP. Quando o CNJ e o CNMP foram criados, em reação à criação dos dois, as associações da magistratura ajuizaram controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Qual que era a ideia aqui? Bom, já não seria mais possível não criar os dois conselhos. Os dois já estavam colocados, a pressão internacional era muito grande para que o CNJ e o CNMP passasse a atuar, pressão internacional. Tá? O que as associações da magistratura no final buscaram? Estrategicamente foi definir os contornos do controle que CNJ e CNMP realizariam via STF. Então vejam, com a derrota no Congresso Nacional, e vejam que esse é um desenho vitorioso, maioria na composição, é um desenho muito vitorioso. Não há presença de servidores no CNJ e no CNMP, né? No máximo é possível assistir algumas sessões, mas na composição não, né? Então, CNJ e CNMP, essas carreiras saem vitoriosas desse desenho, mas não bastassem, judicializam para que os contornos do controle ainda fossem definidos não pelo Congresso Nacional, mas pelas próprias carreiras no STF. Tá? Então, CNJ, assim como o CNMP, encontra-se hoje, e é possível afirmar isso sem sombra de dúvidas, encontra-se capturado pelas associações da magistratura. Nesses trabalhos nós mostramos quais são as mais frequentes. Repito, a JUF, a AMB, a ANAMATRA. Tá? E dos membros do Ministério Público que integram o CNJ, a ANPR, sem dúvida alguma, CONAMP. Tá? Então, a agenda do CNJ e a agenda do CNMP, ela vai andar junto, essa agenda ela vai andar junta. A agenda do CNJ com a agenda da presidência desse conselho, que é o presidente do STF. Nesse momento, quem é o presidente do STF? Barroso. Prestem atenção como caminha o CNJ em temas relacionados à defesa de interesses corporativos. E quando eu falo isso, não é só resoluções que aprovam acúmulo de acervo, essas coisas todas, penduricalhos, pagamentos de retroativos, aceitando isso para os membros, tá? Por canetado, ou seja, via administrativa. Não é só isso. Vocês viram a dificuldade, vocês têm acompanhado a dificuldade que é punir desvios de magistrados. E esses processos chegam a julgamento e são colocados assim, ó. Processo número, aquele número imenso, né? Tal. Barroso olha para um lado, olha para o outro, aprovado à unanimidade. Ali foi arquivado, e ninguém sabe o que é. Não há transparência. O órgão que foi projetado para reduzir o déficit de controle, ele mesmo é opaco. Ele não mostra para a sociedade que ali, naquele caso, tem um escândalo grave, né? Muitas vezes há casos até de magistrados envolvidos em homicídios, em organizações criminosas, né? E não só isso, assédios e tudo mais, e isso passa dessa forma. Tá? Isso passa dessa forma. Então, essa agenda, por exemplo, a agenda atual, assim como foi a agenda do ministro Fux, são agendas que, se as outras já são corporativistas, essa eu coloco um pouco mais corporativistas. E olha que é interessante, né? Vocês já viram o Barroso falando várias vezes que ele é a favor do empreendedorismo, né? Ele é a favor do empreendedorismo, ele é a favor de que as pessoas tenham um CNPJ e que as pessoas constituam a sua MEI, né? E a pessoa já sai dali achando que é empresário porque abriu uma MEI, né? De que é dona do próprio negócio. Barroso é a favor, ele tem essa visão das coisas, mas ele é um perfil que desde muito cedo, procurou um lugar no Estado. Barroso foi procurador da República, procurador do Estado, professor da UERJ, desde muito cedo, e advogava. Então,
é muito interessante esse perfil a favor do empreendedorismo, que desde cedo tem um pé no Estado, tá? Muito cedo. E desse Estado ele nunca tira o pé, né? Embora tenha advogado por todo esse tempo, né? Enfim, a gente pode entrar aqui em outras questões que não vem ao caso, mas avançando aqui para o tópico 3, da Corregedoria Nacional ficar atrelada ao STJ. Eu disse que aqui tem uma questão, um problema federativo, né? A gente está dizendo o que com isso? Já há uma sobreposição das carreiras da magistratura da União no Conselhão. E a Corregedoria, essa posição importantíssima, a Corregedoria Nacional, ela cabe ao ministro do STJ. Tá? Não há aqui um rodízio dentro do Conselho, e não estou nem falando dos membros que são externos, tá? Das vagas da Câmara e do Senado. Eu estou falando de membros da magistratura dos estados. Tá? Esse é um problema sério que reflete uma sobreposição de interesses da União nos estados, tá? E que se reproduz no CNJ. Não só isso, a frequência de resoluções que os dois expedem, CNJ e CNMP, falando aqui especificamente do CNJ, em relação a muitas resoluções que são revogadas com pouco tempo de vigência, trazem insegurança jurídica. Eu imagino quantas vezes alguns de vocês aqui tiveram que ver qual é a resolução que está atualizada, qual é que está vigente, para saber o que fazer. E vocês vão lá, alterada pela resolução tal. Traz insegurança jurídica para a própria magistratura, para servidores e para a sociedade, que não sabe o que está se passando no Conselhão, né? Cada hora uma resolução. Já destaquei aqui, não há presença, vocês sabem muito bem disso, não há na composição desses conselhos a presença de servidores. E isso aqui é fundamental, né? A presença dos servidores do Judiciário no Conselhão é uma exigência democrática de funcionamento desse órgão. Como que um órgão que exerce controle sobre o judiciário não tem na sua composição um representante que seja da maior parte de quem trabalha e de quem dá vida a esses tribunais? Porque nós sabemos quem dá vida aos tribunais no Brasil e aos ministérios públicos em todo esse país. Nós sabemos, né, que se os servidores faltarem, o que acontece, né? Nós sabemos. E eu falo isso tranquilamente, porque tenho na família servidores, tenho na família membros, né, dessas carreiras. Assessorei a Procuradoria-Geral do Ministério Público por 6 anos, enquanto fazia o meu mestrado em Ciência Política. O mestrado era sobre o recrutamento de assessores comissionados para o Ministério Público, comissionados puros, DAS 4 na época. E a gente sabe, no final, quem carrega o piano, né? E eu lembro, nessa pesquisa, no mestrado, de perguntar para um procurador por que ele preferia um assessor jurídico comissionado e não um servidor estatutário. A resposta do procurador foi: o servidor comissionado, ele adoece menos. E eu perguntei por que tantas mulheres, 77% das assessoras comissionadas, mulheres brancas de até 30 anos, em Curitiba. Por que tantas mulheres? Palavras do procurador: porque eu prefiro chegar e ser atendido por uma mulher. Mulher não me questiona. Eu não quero um assessor que me ensine Kant, que me ensine Habermas. Eu quero um assessor que faça o que precisa ser feito, como se eu tivesse feito. Podem procurar minha dissertação, tá? Publicada, tá? Então, é a realidade de muitas dessas organizações, né? Para não dizer todas. E a gente aqui não está falando de uma coisa com base em ideias da nossa cabeça, né? São trabalhos empíricos, entrevistas em vários desses órgãos, né? Então, a falta de servidor em um órgão desse, em um conselho desses,
né, tem um impacto tremendo, né, em questões que vão muito além de questões remuneratórias. Eu estou falando aqui, chamo a atenção para um exemplo mais grave, né, questões que envolvam assédio moral, né. Não estou querendo desanimar nenhum de vocês a procurar o CNJ, não, né? Pelo contrário, acho que vocês devem frequentar cada vez mais, mas inclusive com uma cadeira lá, né? Mas não só isso. Não só isso. Essa importância vai muito além, né, de interesses da classe. Isso se reflete para a sociedade. Para a sociedade. Um órgão opaco que não reproduz a sociedade, não espelha a sociedade brasileira. Um órgão praticamente composto por homens nesse período todo, né? Já não basta ser a elite da elite do funcionalismo público brasileiro. A gente está falando de um perfil altamente elitizado, altamente politizado, tá? A gente está falando aqui de um órgão político, tá? E que extrapola em muitos momentos as suas atribuições. E quando eu digo isso, principalmente com base nessas resoluções em que o CNJ avançou em relação ao Congresso Nacional, tá? O CNMP fez isso várias vezes e muitas vezes contra a lei vigente. O CNJ faz isso ocupando um espaço de anomia, de falta de regras, de falta de legislação, tá? Mas também faz. Então, esses são desafios que resultam, né, são conclusões desses trabalhos, né, dessas pesquisas realizadas em coautoria. Nós assinamos esses trabalhos em 4, 5 autores, né. Ainda tem um resultado da pesquisa da minha própria tese de doutorado, que um dos capítulos é dedicado à própria NPR, tá? Então, não querendo aqui atrasar ainda mais o nosso almoço, né, e não querendo tornar o almoço de vocês indigesto, tá, pessoal? Ninguém aqui precisa tomar um pantoprazol saindo aqui dessa fala, tá? De 40 miligramas, né, para aguentar, né? Mas é um choque mesmo de realidade que precisa existir. É preciso conhecer o funcionamento desses dois órgãos, né? Então, necessidade de mudanças, sem dúvida alguma, olhando inclusive para os conselhos que existem ao redor do mundo. Mais de 100 países. A necessidade de mudanças na composição do CNJ e do CNMP, ela é urgente. Essa é uma discussão que envolve o funcionamento da nossa democracia e do Estado de Direito. Vocês viram que todos aqueles desvios, vou dar um exemplo aqui simples. O exemplo da Lava Jato, né? Na Lava Jato, a Vaza Jato escancarou uma série de imoralidades e de ilegalidades que ocorreram na operação, e os procuradores e o juiz praticamente passaram ilesos. Vocês lembram do que aconteceu com o reitor da UFSC, que chegou ao suicídio, né? Chegou ao suicídio, tamanha perseguição que sofreu, e nada se provou depois contra ele. Não há consequências para procuradores e juízes. Experimenta um servidor, não recomendo, né? Não recomendo que façam isso. Experimenta um servidor confundir alguma coisa em um parecer e entregar para a chefia aquilo ser publicado, para saber o que acontece. Eu não estou falando de acabar com a vida de alguém, com a reputação de pessoas. Eu estou falando muitas vezes de um erro simples, o que pode acontecer, né? Vocês sabem muito bem, né? Sindicâncias, PAD, né? Enfim. Então, é fundamental que a composição dos dois, em comparação com os conselhos que existem ao redor do mundo, e isso é uma recomendação, inclusive, desses trabalhos internacionais, autores internacionais olham para os nossos conselhos e dizem: os conselhos no Brasil, eles atuam na defesa da autonomia em detrimento do controle da magistratura e do Ministério Público. E a ação normativa, já encerrando, é preciso que haja uma limitação para essa discricionariedade de aprovar tantas regras, né? Aqui eu citei o exemplo de vantagens e privilégios, via resoluções, ou seja, por atos normativos. Por exemplo, o CNMP agora, acúmulo de acervo, né, para os membros do Ministério Público. Então, há necessidade de que o Congresso Nacional, né, encare isso, né? É difícil, né? Vocês imaginam por quê, né? Imagino e tenho consciência de que muitos de vocês têm a sensibilidade para entender
como o jogo é jogado, ele é pesadíssimo, né? Essas carreiras têm uma presença constante no Congresso Nacional, tá? É uma presença... Se você quer saber quem vai ser o próximo presidente da Câmara ou o próximo presidente do Senado, converse com um presidente da AMB ou da JUF. Ele sabe muito antes da coisa chegar a público. Certamente. Tá? Então, é preciso que o Congresso Nacional atue no sentido de mudança da composição por emenda constitucional e também criar limites para essas resoluções que não só defendem privilégios da magistratura, né, penduricalhos e tudo mais, para que crie limites para essa quantidade de resoluções expedidas e revogadas, né, atuando em diferentes segmentos para a defesa de interesses da magistratura. Então, eu já vou me encaminhando para o final aqui. Tá? Eu trouxe para vocês aqui as referências principais aqui dos trabalhos que nós publicamos. Tudo isso daqui está na internet, na base da Cielo e também no Google. Se vocês procurarem, são trabalhos que nós fizemos em coautoria na Fundação Getúlio Vargas. Já tem colegas que estão aqui já na UNB. Enfim, nesse momento eu participo como consultor PNUD de um tema que interessa muito a vocês também. Eu sou consultor da AGU, na revisão do Decreto-Lei 200, ou seja, do decreto que organiza a administração pública federal. Eu sou consultor responsável pelo eixo D, inovação e controle. Então, o governo deve propor uma mudança nesse decreto. Tá? Eu fico à disposição para conversar com vocês também sobre isso em outro momento. É uma coisa que certamente vai chegar a vocês, vai encostar, e vocês devem participar dessas discussões. A AGU está fazendo eventos nesse momento. Dia 24, se vocês abrirem o canal da AGU no YouTube, vai ser o evento em que eu estou nessa composição do dia 24, o dia todo, discutindo a mudança no Decreto-Lei 200. E agradeço mais uma vez o convite, tá? Agradeço mais uma vez a mesa, todo o espaço, a paciência de vocês, tá? Não saiam daqui desanimados, pelo contrário, é preciso encarar essa realidade, conhecer esses órgãos que são opacos. É difícil para nós pesquisadores acessarmos dados do CNJ e do CNMP. Vejam, foram projetados para reduzir a falta de transparência na magistratura e Ministério Público. E nós temos muita dificuldade de acessar dados do CNJ e principalmente do CNMP. Tá? Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, doutor Rafael Viegas. Eu acho que mais claro do que foi dito aqui, impossível, né? A gente costuma brincar que, na verdade, o CNJ é, na prática, um sindicatão da magistratura, né? O Sindicato Nacional da Magistratura, que o principal objetivo deles é, sem sombra de dúvidas, decidirem e deliberarem de acordo com os interesses da magistratura, né? Isso fica muito claro desde a composição, né? De 15 membros, 9 são da magistratura, 2 da advocacia, 2 do Ministério Público, isso, né? E aí, uma coisa que eu queria que o senhor comentasse depois oportunamente aqui nos debates, doutor Rafael, nós temos, né, em tese, lá na composição do CNJ, a previsão de 2 representantes da sociedade, 2 representantes do povo. E eu digo em tese, porque é em tese mesmo. Por exemplo, na atual composição do CNJ, esses 2 representantes do povo, da sociedade, um indicado pela Câmara e o outro indicado pelo Senado, o indicado pela Câmara, a indicada pela Câmara, né, é uma mulher, da Advocacia Geral da União, mas que há mais de 15 anos exerce suas funções no STF, gerenciando o gabinete de ministros, né? Então, será que ela é representante do povo ou mais uma representante da magistratura? E o outro representante, que seria representante do povo, da sociedade, indicado pelo Senado, é um bacharel em Direito, servidor de carreira também, mas que há mais de 20 anos exerce suas funções no Senado, né? É um servidor do Senado. Então, será que ele seria um representante do povo ou um representante dos senadores dentro do CNJ, né? Então, essa é a grande discussão que a gente
tem que fazer. Infelizmente, né, a gente recebe demandas aí diretas de servidores, principalmente quando se trata aí de uma queda de braço que a gente tem, não só aqui em Minas Gerais, mas em todos os tribunais do país, uma queda de braço orçamentária, né? A briga injusta, desleal da magistratura com os servidores na divisão do orçamento. E aí muita gente fala, por que a gente não leva isso para o CNJ? Eu acho que hoje ficou claro, né? Por que a gente não leva? Porque vai ser uma derrota que às vezes vai ratificar uma conduta que o tribunal já exerce, que inclusive vai se tornar ainda mais difícil modificá-la politicamente. Tá, gente? Porque é muito fácil, né? Quando o CNJ não quer decidir contrário aos interesses dos tribunais, a decisão é sempre muito simples, né? O CNJ não vai interferir naquela questão, porque aquela questão se refere à autonomia financeira, orçamentária, administrativa dos tribunais. Simples assim, né? Então a coisa não é fácil. Pessoal, então nós encerramos aqui as inscrições. Nós estamos aqui com 2 inscrições para falar aqui à frente no microfone, e nós temos 2 inscrições aqui, duas perguntas que foram enviadas escritas. E só para adiantar, gente, não só para esse painel, para os próximos, né? Quando vocês forem mandar perguntas escritas, coloquem o nome e a comarca e preferencialmente o e-mail, né? Para a gente mandar uma informação. Os 2 servidores que estão inscritos aqui, ó, nosso querido presidente Eduardo Couto, já pode se posicionar aqui, e o próximo a falar, né, o Adilson Tuca também já pode comparecer aqui à frente para falar. Está com a palavra, presidente. Muito obrigado. Bom dia, colegas. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Couto, servidor da comarca de Buritis. Tempo na tela, porque tem que ter tempo para todo mundo, por favor. Bom, professor Rafael Viegas, parabéns. Eu queria dizer que o professor, eu não sei se é o único, mas é um dos pouquíssimos especialistas, doutor e pós-doutor, nesse tema CNJ. Então, aqui a gente está diante de um estudioso no assunto de forma bastante profunda e densa. Bom, professor, não raras vezes, eu estou em mais ou menos uns 80 grupos aqui de servidores, servidoras, não raras vezes eu sou abordado, tem que ir para o CNJ. Então, uma boa parcela da nossa categoria tem a impressão de que aquilo que a gente não resolve no TJ, a gente resolve no CNJ. E a experiência que a gente observa é um verdadeiro sindicatão mesmo, que chancela direitos e privilégios e até abusos da magistratura. E quando reivindicação de servidor, de trabalhador, ele fala, é a famosa resposta: o CNJ não pode interferir na autonomia administrativa dos tribunais. Estou cansado de ouvir isso. Então, quando eu tenho essa sensação de que lá não é o lugar que a gente vai resolver nossas demandas, não é com base no meu sentimento pessoal, é com base em várias e várias observações de questões, pautas de reivindicações de trabalhadores em vários estados. O Alexandre Santos trouxe um exemplo aqui do auxílio tecnológico. O CNJ não tem função de jurisdicional, ele não tem função de dizer se uma lei deve ou não deve ser cumprida. As decisões ali são administrativas. Mas ele diz que aquele auxílio tecnológico não pode ser implementado. E aí impactou todos os outros tribunais. Quando a gente vai solicitar, requerer e reivindicar auxílio tecnológico no TJMG, o presidente da TJB traz, não, o CNJ já diz que não pode ter auxílio tecnológico. E aí os magistrados de São Paulo que estão em teletrabalho tiveram lá, receberam computadores, equipamentos, e aí quando é para igualar, os magistrados de lá tiveram, não, autonomia administrativa. Mas na questão do auxílio creche, por exemplo, que o servidor recebe, o CNJ, num processo lá do Rio Grande do Sul, disse que os magistrados têm que receber auxílio creche e retroativo a 2010. Né? Eu queria trazer só mais um exemplo aqui do auxílio saúde. Os servidores falam o seguinte: a gente tem que brigar lá no CNJ tal, porque o auxílio saúde é 10%.
o teto do auxílio saúde é 10% para magistrados e servidores. Só que o CNJ traz o piso de 8%, mas quando ele traz o piso, ele fala, em relação aos magistrados, piso de 8%. Então, para nós, não tem piso. E a realidade é que hoje nós recebemos um auxílio saúde aqui de R$400, enquanto os magistrados recebem um auxílio saúde de R$4.000. E acabei de pegar aqui agora, TJ Sergipe concede, aprova auxílio saúde para os magistrados de lá de até R$6.000. Então, eu queria que o professor comentasse, meu tempo acabou, o professor comentasse sobre essa expectativa que muitos servidores têm de resolver as questões do CNJ. E só para finalizar, nós tivemos uma PEC, um outro tema aqui, professor. A federação apresentou uma PEC em 2009, a PEC 428 de 2009. O deputado, o primeiro signatário, Manuel Júnior, do PMDB da Bahia, foi a pedido da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário nos Estados, a FENAJUDE, para que o servidor tenha uma cadeira no CNJ. E a PEC foi arquivada. Então, a gente enfrenta uma grande dificuldade de avançar nesse tema. Nós temos um Congresso hoje mais conservador da história, no que diz respeito a costumes, e o mais liberal no que diz respeito, né, à economia, ao serviço público. Então, eu queria que o professor comentasse também o que a gente enfrenta lá no Congresso para a gente conseguir aprovar uma PEC dessa e garantir pelo menos uma cadeira. Iríamos resolver com uma cadeira lá, ainda seríamos minoria. Quem é conselheira lá agora? Renata Gil, que era presidente da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, agora é conselheira lá. Então, qual a independência, qual a imparcialidade que ela vai atuar lá? Só para citar um exemplo lá no CNJ. Muito obrigado. Desculpe extrapolar o tempo. Agora é o Tuca. Bom dia a todos e a todas. Na verdade, aliás, primeiramente, parabenizar pela palestra, doutor Rafael, viu? Brilhante palestra, inclusive. Na verdade, quando eu fiz a inscrição, após eu fazer a inscrição, que é a entrega do crachá, eu já fui quase que contemplado nas minhas perguntas, né, no final da sua fala, e inclusive na intervenção do nosso vice-presidente Felipe Galego. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, o seu estudo, né, você colocou a questão dos conselhos, no caso brasileiros, né, mas também colocou que outras democracias estrangeiras teve, inclusive, a instituição desses conselhos lá para a década de 80 e tudo mais. Eu não sei se o seu estudo abrangiu isso, mas eu queria perguntar o seguinte: nessas democracias onde houve a instituição desses conselhos, nelas havia a participação, por exemplo, de representantes da sociedade mesmo, por exemplo, do servidor público ou de outras entidades? Como é que funcionou, como é que funciona? Eu não sei se o senhor atualizou também, como é que funciona até hoje. E a outra pergunta é mais ou menos o que o Eduardo, que me antecedeu, perguntou, que seria o seguinte questionamento: é possível hoje no Brasil, né, a gente ter representantes, né, da camada mais popular brasileira fazendo parte desses conselhos? O Felipe até colocou 2 vagas, né, mas já colocou que possivelmente serão preenchidos por pessoas que realmente não representam mesmo a maior camada da população brasileira. O senhor acha isso possível? E quais os caminhos que nós, enquanto movimento sindical, poderíamos trilhar para ter essa garantia, para termos esse direito de termos essas cadeiras lá? Muito obrigado. Pessoal, e para encerrar esse bloco, que aí nós vamos voltar a palavra para o doutor Rafael, aí ele responde tudo em bloco. Nós temos aqui uma pergunta, né, de um servidor que enviou aqui para a mesa, mas, como eu disse, não se identificou. Tá, gente? Então, reforço, nos próximos debates, quem for enviar aqui para a mesa pergunta escrita, se identifique, coloque o nome e a comarca. E a pergunta do colega ou da colega é a seguinte: eu acho até que algumas coisas o senhor já indicou aqui na palestra, principalmente na parte conclusiva, mas a pergunta do colega é a seguinte: hoje tem uma opinião pessoal que o CNJ é um braço direito de presidentes de tribunais, e o doutor comprovou isso aqui. Demandas de servidores / trabalhadores não avançam no Conselho. Qual seria a luta a ser travada para revertermos tal prática? Então, vou voltar aqui a palavra. Não, na outra não é pergunta, não. É só uma... Então, eu vou voltar a palavra aqui para
para o professor, né, pedir para ele fazer um apanhado aí e responder esses questionamentos, e também já aproveitar para fazer suas considerações finais, para a gente partir para o encerramento dessa parte da manhã aqui do nosso evento. Bom, vamos lá. Um dos problemas principais que essa literatura internacional mostra e chama atenção para o CNJ e o CNMP, então eu estou falando aqui de estudiosos de conselhos ao redor do mundo, professores dos Estados Unidos, principalmente, mas também da França, da Inglaterra, que estudam esses conselhos, né? Estudam formas de controle sobre a magistratura e o Ministério Público, mais uma vez dizendo aqui. Por trás dessa discussão, né, tem uma teoria, né, segundo a qual ninguém deve estar alheio a mecanismos de controle democrático. Lá, nos pais fundadores, né, da Federação Norte-Americana, tem um texto, né, o Federalista número 51, depois procurem esse texto, eles dizem o seguinte, Madison, eles dizem o seguinte: se os homens fossem bons, eles não precisariam de controle. Se os governantes fossem bons, fossem anjos, eles não precisariam de controle. Magistrados, membros do Ministério Público, a gente sabe, não é porque passaram em um concurso muito difícil, né, que prevê o vitaliciamento, não é porque tomaram posse que naquele exato momento recebem asas e auréolas, né? Não é isso que ocorre. Continuam pessoas, continuam seres humanos com visões de mundo, com interesses, né? Muitos deles, no caso no Brasil, a maioria, né, representantes de classes superiores, a gente está falando aqui de carreiras altamente elitizadas, falo isso e reitero, né? Então, essa discussão normativa sobre o funcionamento da democracia é importante, tá? Porque não adianta chegar e colocar isso para as pessoas e dizer, olha, por que tem que ter controle sobre a magistratura no final das contas? Muita gente diz isso, se você vai dialogar, se você tenta falar, e há membros do judiciário e que recepcionam bem essas discussões, mas vocês sabem que isso é uma minoria, né? Se fosse possível acabar com o CNJ, fariam, tá? Não fazem agora, imagino, porque ele deixou de ser um órgão de controle como foi projetado e se tornou, eu diria que mais do que um sindicato, tá? Um sindicato tem certas limitações. O sindicato não legisla, né? O CNJ, muitas vezes, legisla, né? E não só legisla na defesa aqui de privilégios, né? E o que a gente escuta? Percorri alguns estados já discutindo esse tema, em assembleias legislativas. Rio Grande do Sul, Paraná, já dei até uma entrevista aqui para a própria TV da Assembleia de Minas, do Maranhão, já falei no Pará. O que a gente escuta de membros nessas conversas? Olha, se servidores dos tribunais, se servidores dos ministérios públicos pudessem escolher os chefes dessas instituições, o presidente do tribunal ou o procurador-geral de justiça, isso aqui vai se voltar totalmente para a defesa de pautas remuneratórias. A gente escuta isso de membros, tá? Mas quando a gente olha para o funcionamento do CNJ, o que acontece, né? Quais são os exemplos? A gente pode trazer muitos outros, né, de auxílio moradia e tantos outros, né? E dizem mais. Eles dizem o seguinte: olha, se abrir para servidor escolher chefe de tribunal, porque eu vejo como uma pauta importante também essa, tá? De que servidores, com certeza, né, a democratização do judiciário no Brasil passa por isso, né? A gente está aqui hoje, o centro 20 anos de CNJ, mas a gente também precisa discutir como as presidências são escolhidas, né? Como funcionam os órgãos de cúpula da magistratura, né? A gente sabe que os membros dessas carreiras não detêm certos conhecimentos e que servidores detêm. Servidores, psicólogos, economistas, médicas, servidores, assistentes sociais, membros dessas carreiras fizeram uma graduação como eu fiz, uma graduação em Direito, e que tem
pouco ou nada de políticas públicas. Quem sai de uma graduação em Direito sabe muito pouco de políticas públicas. Por isso é preciso de servidores, né? Servidores com conhecimentos especializados. Ou vocês acham que a Lava Jato funcionaria sem auditores, contadoras, para poder auxiliar aqueles trabalhos? Né? Quando vocês veem Moro falando, ou o próprio Deltan Dallagnol, vocês veem que eles sabem pouco ou quase nada de políticas públicas. Eu não vou nem falar do português, né? Então, quando a gente olha para... Aqui ali ficou muito claro, né? Expôs para toda a sociedade limitações mesmo. A gente está falando de limitações, né? De pessoas limitadas nessas posições, tá? Que passam anos e anos decorando, né, um concurso conteudista, elitizado, enfim, né, demanda muito tempo e dinheiro para acessar, enfim, voltando. Então, a gente fala aqui também do CNJ, mas é preciso olhar para a presidência. E o que a gente escutou, o que eu ouvi muitas vezes em assembleias de membros, principalmente do Ministério Público? Olha, se abrir para servidor votar, vai ser o estouro da boiada. Né? Vai ser o estouro da boiada. Esse é um argumento dos mais elitistas, dos mais autoritários, presentes nas discussões sobre abrir o voto para todos os cidadãos no começo do século passado, que mulheres não votavam. Essa discussão sobre o estouro da boiada está em um autor famoso, que é o Schumpeter, um economista. Nesse autor está dito isso: olha, se as democracias funcionarem de tal forma em que todos possam votar e escolher um representante, vai ser o estouro da boiada. Eu ouvi essas palavras de um membro ano passado. Então, a dificuldade é grande, tá? Mas passa também, eu imagino que passa também, e eu acho que é importantíssimo, essa pauta de vocês é importantíssima de escolha da chefia dos tribunais, tá? Esse é um caminho de mudança que precisa acompanhar uma mudança acima no CNJ, tá? Então, o presidente falou muito bem, e é preciso lembrar sempre, né? O CNJ ele não tem atribuição jurisdicional, né? Ele não tem, é um órgão administrativo, mas na prática, algumas vezes, decide, né, expede liminares. Não sei se vocês lembram, afetou até um magistrado que eu admiro bastante do Amazonas, um juiz que teve a rede social fechada. Exatamente. Luiz Valois, né? Um dos maiores entendedores aqui da discussão sobre drogas, né, no Brasil, um dos melhores, se não talvez uma referência no assunto, Luiz Valois. Inclusive, a situação que levou à suspensão das redes sociais do Valois, o ministro corregedor nacional fez um print de um tweet do Valois, desse juiz, no Twitter, em que ele compartilhava um tweet meu. Então, no PAD do Valois, tem a minha imagem nesse... E vejam, o ministro corregedor... Então, a culpa foi sua. Coitado, né? Assim, depois, no dia que eu sou... Só um parênteses aqui, doutor. O Valois, gente, ele é um juiz do Amazonas, ele é carioca, mas é juiz no Amazonas. Ele era juiz da VEC, foi juiz da VEC por muitos anos, agora ele está em vara civil, né? E só para registrar, eu tive a honra de, na banca de mestrado, ele participou da minha banca de mestrado, é um juiz sensacional, progressista, né? Eu acho que vale a pena todo mundo seguir ele aí nas redes sociais, que já voltou, né? Já está no Instagram, no Twitter, é muito bacana mesmo. E eu falei para ele, Valois, me desculpe muito por fazer parte dessa triste história, né? E eu estou lá na minha imagem, lá no PAD, em que o ministro Salomão, corregedor nacional, né, teve acesso a essas discussões. Valois falava de coisas importantíssimas naquele momento, né? Eu criticava justamente, né, a impunidade, eu criticava isso. E aí, porque ele atua, né? Então, vale a pena também dizer uma outra coisa que eu não disse na palestra. Juízes e membros do Ministério Público que desafiam esses interesses que colocamos aqui sofrem perseguição e sofrem punições, tá? Não vão achando que esses órgãos não atuam em nenhum momento, né? Teve procurador da República que, por exercer o direito à crítica à Lava Jato, criticando excessos da Lava Jato, foi perseguido e punido. Enquanto tudo aquilo que aconteceu, que levou até a suicídio do reitor da UFSC, acaba em nada. Então, perseguido por exercer o direito à crítica.
Vejam bem, não estou falando da atividade fim, mandando prender, soltar, acabando com a reputação e a vida das pessoas. Tá? Então, são órgãos que não é qualquer tipo aqui de corporativismo, presidente. Tá? É um corporativismo, e até tem um artigo nosso ontem, né, depois eu posso até compartilhar com o presidente, que a gente chama de corporativismo predatório do Estado. É um corporativismo predatório que não aceita retrocessos, tá? Que não aceita limite, qualquer forma de controle. Tá? Então, é muito difícil, né, pensar questões como essas. A presidência do tribunal, certamente isso precisa envolver os servidores de alguma forma. O Conselho Nacional, né, e já aqui respondendo um colega que colocou como funciona em outros países, em muitos outros países, né, os problemas são parecidos com os nossos. Tá? São carreiras elitizadas também em muitos desses lugares. Mas vocês sabem que há diferenças de acesso a essas carreiras. Por exemplo, nos Estados Unidos, em muitos dos estados, membros do Ministério Público são eleitos. Né? O próprio chefe, agora na disputa da presidência nos Estados Unidos, a Kamala foi chefe do Ministério Público na Califórnia. Né? E ela não é exatamente de uma carreira. Né? Então, o chefe do Ministério Público lá, em muitos dos estados, e até no âmbito do que a gente chama aqui de união, ele vem de fora dessas carreiras. Né? Isso não entra em discussões aqui. Quando a NPR defende a lista tríplice da PGR, e ela não está defendendo exatamente o direito a escolher um procurador-geral. Ela quer definir que o perfil desse procurador-geral esteja presente na luta dos interesses da categoria, dos procuradores da República. Tá? Então, não é uma defesa de autonomia. Nesses países todos, eu dei aqui só o exemplo dos Estados Unidos, o procurador vem de fora da carreira e ninguém fica falando em corrupção lá, como se fala aqui. Tá? Mas aqui é sempre usado, né? Olha, a escolha do chefe do Ministério Público, sim, há vários problemas. Nós vimos no governo passado como que, né, o PGR atuou. Né? Como que o PGR atuou. Mas não é só essa a questão. Nos estados onde há lista tríplice para a escolha do chefe do Ministério Público, não funciona tão diferente. Né? Eu vou dar o exemplo daqui mesmo, né, de Minas Gerais, que nesse momento está uma disputa ferrenha pela Procuradoria-Geral de Justiça. Né? Vocês já devem ter visto, né? O Procurador-Geral de Justiça aqui, ele é famoso no Brasil todo por pegar carona em jatinho de empresário, dono de, né, na mineração. Lembra dele nas Olimpíadas usando um crachá de uma rádio da Itatiaia, escrito ali que ele era técnico da rádio para ter acesso a posições privilegiadas. Vejam, né? Só que o que vai acontecer com o Procurador-Geral? É retórica a pergunta, né? Então, é preciso mudar a composição e, pensando em democratizar o judiciário, isso passa pela presidência de tribunais, isso passa pela composição do CNJ. Tá? Ninguém aqui, eu não estou propondo acabar com o CNJ, mas para que ele passe a funcionar de forma espelhada, inclusive recomendada por esses trabalhos internacionais, como em outros países, em que essas composições, elas são mais diversificadas. Tá? Eu posso trazer algumas delas. Né? Então, são centenas. Né? E esses trabalhos dizem o seguinte: os conselhos brasileiros são os conselhos que o seu desenho, já por si só, estão projetados para a defesa da autonomia dessas carreiras, magistratura e Ministério Público. Tá? E eles sugerem que haja mudança na composição desses conselhos. E nós aqui no Brasil, nós pesquisadores desse tema, estamos dizendo, não basta prever uma vaga para a sociedade civil, né? Se essa vaga segue uma lógica, se orienta por uma lógica, um filtro, né? Como não há critérios, vejam, aqui o que rege é a informalidade. Não há um critério, não há um perfil exigido. O que há é uma vaga prevista. Quem luta para definir esse perfil são essas corporações que eu mostrei aqui. Então, um nome para passar, né, no Senado, ele precisa atender esses interesses. Ou vai sofrer forte resistência dessas carreiras. Ou vocês acham que eu sou um nome indicado para esse tipo de posição? Né? Eu imagino que não. Né? Imagino que não por causa dessas posições, né? Mais democráticas, progressistas, que precisam estar presentes nesses órgãos de cúpula.
né? Então, já encaminhando aqui para o final, não sei se consegui cobrir todas as questões, tá? São questões muito boas. Tem uma última, mas imagino que tenha passado por todas elas, e eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, esse espaço, e reitero para vocês que é preciso que a luta de vocês ela esteja não só capilarizada, como a diretoria está dizendo aqui, mas ela precisa se orientar com base em evidências. Tá? Essa é uma luta, né, que envolve interesses colossais, por assim dizer, né? Então são placas tectônicas que precisam ser movidas, né? A sociedade precisa saber, conhecer mais como funciona o CNJ, como funciona o CNMP, como é difícil a vida dos servidores em muitas das comarcas, né? Não falo da capital só, mas falo em comarcas mais distantes dos centros, né? Quando eu fui assessor, e eu ouvia isso inclusive de membros do Ministério Público, que tem uma visão, né, mais progressista, inclusive em relação aos servidores, porque também foram servidores. Eu tenho uma amiga minha, uma grande amiga, promotora do Distrito Federal, que foi servidora, então conhece essa realidade. É uma minoria, né? Infelizmente é uma minoria que tem essa passagem, porque é muito difícil, né, enquanto servidor, se preparar para um concurso desse, para aqueles que têm interesse em fazer outros concursos, né? A gente sabe, né, e não, sem falar dos limites que vão colocando na nossa frente, né, para que se torne cada vez mais impossível fazer qualquer outro concurso, né? Então é criada uma dependência, né, por assim dizer. Então essa democratização, quando a gente defende a democratização do judiciário, a gente está falando, né, de uma democratização de um perfil diferente na cúpula desse judiciário. Tá? É muito difícil de pensar isso no Brasil, né? Mesmo na cúpula dos tribunais, onde há mais mulheres, a gente ainda vê poucas pessoas negras. Né? A gente ainda vê poucas pessoas negras. Quando a gente olha para o CNJ, então, para o CNMP, nesses 20 anos, praticamente não existe. Não existe. Tá? Então, é um processo longo, é um caminho longo, mas vocês podem ter certeza que vocês têm aqui um aliado nessa luta. Né? Eu sou muito a favor de que a academia dialogue com esses movimentos, com movimentos que buscam promover a mudança e a democratização do sistema de justiça. Tá? Muito obrigado e um bom evento a todos. Pessoal, já encaminhando aqui para o encerramento desse painel, eu só gostaria de reforçar, né, um tema importante, né, a importância deste evento, a importância da gente debater política, mas é debater política na sua essência, no sentido lato, não é debater candidatos e candidatas, lá do A e lá do B, é debater política, porque nós estamos aqui fazendo política. E o doutor acabou de demonstrar para nós que o órgão máximo do ponto de vista administrativo, não jurisdicional, do Poder Judiciário, que teria que, em tese, ser um órgão técnico de fiscalização, é, na verdade, um órgão político. Nós vamos conseguir derrubar essas questões políticas fazendo a nossa política, né, doutor? Por isso a importância da gente debater política no encontro tão grande como esse, tá, gente? Então é isso, eu declaro encerrado esse debate, esse painel, convido aqui os colegas a desfazerem da mesa e volto a palavra para o nosso cerimonial. Muito obrigado a todos e boa tarde para todo mundo. Antes de encerrarmos oficialmente, o retorno do almoço será às 14 horas em ponto. Vale lembrar que teremos sorteio para os presentes no retorno. Então, às 14 horas, o servidor que estiver presente participará do sorteio. Tudo certo? Bom apetite a todos e até daqui a pouco. Os sindicatos somos